Olá pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre as principais sarnas de interesse zootécnico. Vocês estão vendo nessa primeira ilustração aqui várias situações que mostram para a gente a ocorrência de sarnas. Vocês estão vendo aqui um cachorro com sarna, já adianto a vocês, essa aqui é uma das espécies de sarna. Esse segundo cachorro aqui mostra para a gente outra sarna, diferente da primeira, vocês vão entender a diferença entre elas. Aqui é a foto do ácaro, causador dessas doenças, as sarnas. Tá? Aqui uma lesão de pele em humanos, tá? Aqui em cima e aqui embaixo também mostrando uma lesão na face dessa senhora aqui, dessa moça. Uma lesão em gato e uma lesão em aves. Tá? Falo para vocês que aqui existem várias espécies de sarnas. Tá? E claro, como vocês estão acostumados, nós vamos estudar algumas delas. Ok? Vamos começar aqui entendendo um pouco a importância dessa doença nas nossas vidas, e também na produção dos animais. Eu coloquei aqui um fato de 2018, surto de sarna atinge alunos e professores de creche em Campinas. Então a gente entender que é uma doença que acomete não só animais, mas também acomete a população humana. Então a gente tem que se preocupar muito em entender a biologia desse parasita, para saber as formas de prevenção e controle dele, não só na produção animal, como também na saúde pública. Começando a classificação das sarnas que nós vamos estudar, então nós estamos falando do filo Arthropoda, tá? Que é o mesmo filo em que se enquadram os carrapatos que nós estudamos. Estamos falando da classe Arachnida, que é a mesma classe dos carrapatos que nós estudamos. Nós falamos da subordem Ixodidae, que são as subordens dos carrapatos que nós estudamos. Lembra que nós falamos dos Ixodides e Argasides, o Argas e os outros carrapatos que nós estudamos. E vamos falar aqui agora de uma outra subordem, que é a Sarcoptiformes. Dentro dessa ordem, dessa subordem Sarcoptiformes, nós temos, passando aqui, as sarnas do gênero Sarcops, que é a sarna que nós vamos estudar. Mas olha só a variedade de outras sarnas que tem. Sarna notoédrica, sarna quinembocóptica, sarna psorópticas, sarna coriópticas, sarna otodécica. E vamos falar também da sarna demodécica. Tá? Então essas duas que estão em vermelho são as duas sarnas que nós vamos estudar. Mas gostaria que vocês entendessem que existem outras sarnas também. Bom, especificamente falando da sarna sarcóptica, que é a primeira que nós vamos estudar aqui do gênero Sarcops, tá? Gênero Sarcops, essa que nós estamos estudando, nós vamos falar um pouquinho da sarna chamada Sarcops scabiei. Essa aqui é a espécie. Qual é a espécie causadora de sarna em homens, em humanos? É a chamada Sarcops scabiei, variedade homines. E vocês observam que em cada uma das espécies aqui, o cão, o bovino, o ovino, o caprino, o equino, o suíno, o coelho, existe uma sarna específica. Quem é ela? Sarcops scabiei, variedade canis, bovis, ovis, caprae, equi, suis e cuniculum. Então, é uma espécie chamada Sarcops scabiei com as suas variedades. Então, a gente precisa entender que a sarna acomete, essa sarna sarcóptica, ela pode acometer o homem, ela pode acometer o caprino, o equino, o suíno, o coelho, mas existem variedades específicas para cada uma dessas espécies. Ok? Bom, o que nós precisamos entender da sarna sarcóptica? Primeiro, distribuição mundial, o que significa dizer, essa sarna existe no mundo todo. É uma sarna que está disseminada no mundo todo. O que ela precisa para se manifestar é condições favoráveis. Lembra que nós sempre estamos falando isso para os parasitas. Umidade e temperatura favorável são as condições que favorecem a ocorrência dessa sarna nos ambientes. Tá certo? É claro, se as condições ambientais não forem favoráveis, muito provavelmente essa sarna não vai ter condições de manifestar. Onde que essa sarna fica? Qual que é a localização dos ácaros, tá? Nos animais parasitados, quero dizer, nos hospedeiros? Ela fica no tecido cutâneo e galerias intraepidérmicas. Se vocês se lembrarem lá da histologia, quando vocês estudaram, o que nós temos? O tecido epitelial, a pele,
ela é formada por uma camada de células cornificadas. Vocês estão vendo aqui nessa ilustração, essa estrutura, essa camada mais superior, vocês estão vendo aqui, são células mortas, tá? É o tecido córneo, um tecido de células mortas, tá? E logo abaixo desse tecido existe já o início mesmo desse tecido cutâneo, né, de tecido intraepitelial. Tá? Então é a camada mais superficial da pele. Entenda que aqui é a superfície da pele. Tá? Então a gente nota aqui o tecido epitelial, essas células, né, vocês estão vendo aqui as células com núcleo, então são células vivas, né, enquanto aqui em cima são células mortas. Né? A descamação da pele, a pele se descama nessas células mortas aqui. Tá? Esse tecido aqui, formado por células vivas, e vocês estão vendo essas galerias, né, esses túneis aqui, são os túneis cavados ou escavados pelos ácaros. Então vocês estão vendo aqui dois ácaros, tá? Muito provavelmente esse aqui é um macho e certamente esse aqui é uma fêmea. Por que eu falo que é uma fêmea? Vocês estão vendo aqui que elas estão carregando essas duas estruturazinhas aqui. Ó. O que são essas duas estruturazinhas aqui? São as bolsas contendo os ovos que foram ovipostos, né, por essa fêmea desse ácaro. Do que esse ácaro se alimenta? Qual que é a nutrição desse ácaro? Ele se alimenta da linfa e do fluido celular dos hospedeiros. Então, quer dizer, aquele líquido que circula entre as células, né, o chamado interstício, é um líquido, né, é um líquido que serve como alimento, que serve como nutrição para esse ácaro. E além disso, essas células também, a gente precisa entender que quando esses ácaros, quando eles se movimentam, eles acabam por destruir as células do hospedeiro. E uma vez que ele destrói essas células do hospedeiro, o conteúdo dessas células, né, os fluidos dessas células, também funcionam como alimento para esses parasitas. Tá? Então é bastante interessante a gente entender que o ácaro, né, isso às vezes vocês podem confundir, porque a gente já estudou nos carrapatos anteriormente, né, o carrapato é hematófago. A sarna, ela não é hematófaga, ela não se alimenta de sangue. Ela se alimenta de tecidos, tá? Alimenta-se dos tecidos do hospedeiro. Então, como que ela faz isso? Ela vai destruindo essas células e o conteúdo dessas células passa a ser o alimento para esses parasitas, tá certo? Ciclo biológico, tá? Aqui tem uma ilustração bastante interessante, depois eu vou comentar com vocês também em um cachorro, né? Mas o ciclo biológico, o que acontece num hospedeiro humano e o que acontece em um animal, tá? O que nós vamos notar aqui, ó? Do lado esquerdo, o ciclo biológico mostra pra gente, né, assim como a foto anterior, essa aqui, né? Vocês estão vendo aqui a camada de pele de um indivíduo, tá certo? Essa camada de pele, existe aqui um túnel, né, uma galeria que foi cavada, está escrito aqui, ó, Adult Family, né? Então a fêmea adulta do ácaro, a fêmea adulto da sarna. O que acontece? Depois dela ter sido fertilizada, né, depois do machinho ter vindo aqui e copulado com essa fêmea, então essa cópula, né, essa reprodução sexuada acontece na pele do hospedeiro, esse ácaro, essa fêmea faz a oviposição, tá certo? Esses ovos ficam na superfície da pele, tá? Ficam aqui nessa camada mais superficial da pele, e o que acontece? Desses ovos eclodem as larvas, vocês estão vendo aqui. A larva eclode do ovo. Aonde? Na pele do hospedeiro. Essa larva, assim como nós falamos lá nos carrapatos, ela cresce, ela se desenvolve, ela se alimenta do tecido epitelial também, até que ela se transforma em uma ninfa. A ninfa, assim como a larva, cresce, se desenvolve, se alimenta, onde? Na pele do hospedeiro. E aí ela cresce ao ponto em que ela sofre uma nova muda, ou se transformando em uma fêmea, ou se transformando em um macho. Isso tudo, pessoal, no corpo do hospedeiro. Tá? Então nós estamos falando aqui de um parasita monoxeno, um parasita que só tem um hospedeiro, né, que realiza todo o seu ciclo biológico em um hospedeiro. Observe aqui que ele não saiu do corpo do hospedeiro. O que vai acontecer? Esse macho e essa fêmea vão se reproduzir de forma sexuada na pele do hospedeiro e depois que isso acontecer, volta o ciclo para cá. A fêmea faz a oviposição, os ovos vão ficar na superfície da pele e assim dando continuidade para esse ciclo biológico desse parasita. No animal é a mesma coisa, tá? O parasita é o mesmo, né? A mesma espécie, né, com variedades distintas. A mesma coisa, o ácaro está aqui na superfície da pele do cachorro, tá?
ela penetra, então vocês estão vendo aqui a fêmea penetrando na superfície da pele, ela faz oviposição, dos ovos eclodem larvas, das larvas eclodem ninfas, e a ninfa se transforma em adulto. É a mesma coisa, tá? Não tem diferença nenhuma. O que é importante vocês entenderem sobre esse ciclo biológico aqui? Primeiro, como nós acabamos de dizer, é um ciclo monoxeno. O parasita realiza todo o seu ciclo biológico em um único hospedeiro. Segundo, esse parasita, atentem-se a essa informação, como a foto aqui está mostrando, é um parasita que fica na superfície da pele do hospedeiro. Gravem essa informação. A sarna sarcóptica fica na superfície da pele do hospedeiro. Se ela fica na superfície da pele do hospedeiro, pessoal, a movimentação dela aqui causa uma irritação muito grande no animal. Então, por que sarna faz o animal coçar? Por que o animal coça muito? Por conta da movimentação do ácaro. Tá? Esse ácaro se movimentando ali, ele gera um processo inflamatório muito grande no animal. Então, alguém já deve ter visto aí algum cachorro com sarna, você percebe o desconforto desse animal. O animal se coça e se coça muito. Muitas das vezes, né, se você não tratar esse animal, ele pode até se mutilar por conta de tanta coceira. O que eu estou querendo dizer? Às vezes o cachorro se morde tanto, se coça tanto, que chega até a arrancar pedaço dos seus tecidos, né, por conta desse desconforto. Bom, e outra coisa que é muito importante vocês entenderem. Como esse ácaro está na superfície da pele do hospedeiro, a chance de, como estou falando superfície da pele, então está na pele mesmo, né? A chance dela ser transmissível, quero dizer, a chance dela ser transmitida de um animal doente, parasitado, para um animal sadio é enorme. Então gravem isso. A sarna sarcóptica ela é extremamente contagiosa. O que significa dizer, um animal doente pode transmitir essa doença para um animal sadio. Por quê? Porque o ácaro está na superfície da pele. O simples contato de um animal doente com um animal sadio é condição favorável para a transmissão dessa doença. Tá? Grave essa informação que isso aí é muito valioso para vocês. Vamos lá. Quando a gente estuda dessas lesões em alguns animais, o que chama a atenção? Aqui tem algumas fotos mostrando para vocês um cachorro, tá? Mas é interessante que vocês entendam que sarna sarcóptica, por exemplo, é uma doença que acomete muito suíno. Tá? O suíno é um animal muito suscetível à sarna sarcóptica. Tá? O que acontece nesse cachorro aqui que eu vou mostrar para vocês é algo muito parecido que a gente nota, por exemplo, nas granjas criadoras de suínos. Tá? Bovino, pessoal, é muito raro a gente encontrar sarna sarcóptica. Podemos encontrar, tá? Mas é muito raro, porque é um animal mais resistente a ela. Mas suíno a gente encontra, em ovino a gente encontra, é possível que você encontre em coelho, tá? Então algumas espécies suscetíveis aí a essa parasitose. Bom, quais são as principais localizações das lesões? Onde a gente encontra as lesões mais comuns da sarna sarcóptica em cães, tá? Mas por favor entendam que eu posso estar falando também de outras espécies aqui. Olha só, orelhas, ao redor dos olhos, focinho, face, cotovelos, regiões axilares, então as axilas e as inguinais, né? As inguinais aqui seriam a virilha do animal, né? Chama atenção, observem que essas regiões que estão listadas aqui, ó, orelhas ao redor dos olhos, focinho e face, são regiões de extremidade do corpo do animal. Pensem bem nisso, pessoal, né? Por que um cachorro normalmente começa a ter lesão de sarna na ponta das orelhas? Porque às vezes o cachorro, então lembra que eu falei, a sarna é uma sarna extremamente contagiosa. Um animal doente pode ter, por exemplo, deitado numa caminha, numa baia, né? E uma vez que ele deitou, o ácaro vai para o ambiente. E outra vez que outro animal deita sobre aquele ambiente, as extremidades do corpo daquele outro animal que primeiro entrarem em contato com o ambiente são as extremidades em que normalmente a gente vê o início das manifestações clínicas dessa parasitose. Então você vai ver o cachorro começando a manifestar lesões de sarna na ponta das orelhas, na ponta do focinho, na ponta das patas, na ponta do rabo, no peito. Por que no peito, Luiz Fernando? Porque é onde o animal deita. O animal se deita, às vezes ele deita num ambiente que está contaminado, e o ácaro começa a manifestar por ali. Então, assim, observe o que eu estou dizendo, são regiões mais nas extremidades do corpo do animal. Se a gente passar para o lado de cá, vocês estão vendo esse cachorro aqui, do lado direito, que ele tem lesão nas costas, né? As costas não é uma lesão, não é uma região em que normalmente inicia-se o processo infeccioso.
mas é uma região por onde o processo infeccioso se alastra. Então, depois que esse cachorro aqui adquiriu a doença nas extremidades do corpo, se você não tratar, se você não cuidar, esse acro ele vai se proliferando pelo organismo do animal, né? Então, por conta da reprodução, vão sendo formadas novas larvas, novas ninfas, novos adultos, e vão se esparramando por todo o corpo do animal. E aí você vê o cachorro numa situação semelhante a essa aqui, com a sarna disseminada por todo o corpo dele. Além disso, né, o que a gente nota no animal, né, as características das lesões de um animal parasitado por sarna sarcótica? Primeiro, prurido intenso. O que significa prurido, pessoal? Coceira. O animal se coça muito. Eu falei isso agora há pouco. Por que ele se coça muito? Por conta da movimentação desse acro na superfície da pele. Lesões eritrematosas. São os tipos de feridas, são eritremas. O que são os eritremas? Né? São aquelas feridas que começam a ter acúmulos de líquidos. Tá? Então, por conta de um processo inflamatório. O processo inflamatório, vocês vão ver lá na fisiologia, é um processo de defesa do organismo do animal. Então, o organismo do hospedeiro começa a se defender da presença daquele acro, por meio de um processo inflamatório. Então, começa a se formar ali alguns eritremas. Esses eritremas evoluem para exudatos. O que é isso? São secreções. Então, o organismo do animal começa a ter algumas secreções. O que são essas secreções? São produtos do processo inflamatório, que é a defesa do organismo desse animal contra aquele acro. Muitas das vezes, essas lesões nesse cachorro aqui podem evoluir para a formação de crostas, cascas, né? São o quê? Feridas cicatrizadas por conta do processo inflamatório. E às vezes há o espessamento da pele e alopecia. Quero que vocês gravem essa informação aqui. Ó. Alguns falam alopécia, né? Mas eu prefiro usar o termo alopecia. O que é alopecia? É a queda do pelo. Então vocês vão ver uma característica muito comum de um animal com sarna sarcóptica é a alopecia. O que é isso? É a queda do pelo. Então, duas coisas que vocês sempre vão ver. O prurido intenso, o animal coçando muito, e a alopecia, é a queda de pelo. Característica típica de um animal com sarna sarcótica. O que podemos ver também nesse animal? A evolução do parasitismo. Infecções bacterianas secundárias. Pessoal, aqui está uma informação muito importante. Com o passar do tempo, um animal com sarna sarcótica, essas feridas, essas lesões ocasionadas na pele do animal pela presença do acro, ali nós temos o que se chama de porta de entrada para contaminantes secundários. O que é isso? Como tem feridas, como tem secreções, micro-organismos que estão no ambiente, bactérias que estão no ambiente, começam a se aproveitar dessa porta de entrada, e como o próprio nome diz, entrar no organismo do animal. E aí o animal tem uma infecção causada por sarna, mas tem também uma infecção bacteriana secundária. Ele começa a ter uma infecção de pele, uma infecção bacteriana na pele, tá? Consequência da infecção por sarna. E isso agrava, tá? Isso agrava muito o processo. Então você vai ter um cachorro com sarna e, além disso, com infecção bacteriana de pele. Então você vai ter que tratar, caso você venha tratar esse animal, o parasita, a sarna sarcótica, e você vai ter que administrar nesse animal também antibiótico para controlar aquela bactéria que está proliferando na pele do animal. Então nós temos aqui reações alérgicas, como eu disse a vocês agora há pouco. O que é uma reação alérgica? É uma reação de defesa do nosso organismo. O nosso organismo, quando tem agentes agressores, né, seja na pele, seja em qualquer região, ele gera um processo inflamatório. E na pele é uma característica bastante interessante, reações alérgicas. Né? Há a produção ali de células de defesa, né, de anticorpos, que vão, o objetivo é eliminar o agente invasor. Tá? Mas isso gera o que a gente chama de alergia. E o que é alergia? Né? É a coceira também. Tá? Esse processo alérgico, né, depois a gente vai ver isso lá na fisiologia, ele tem algumas manifestações típicas, né, que a gente fala, começa ali a formar um calor, né, esquenta a região em que está o processo alérgico, começa a ter um avermelhamento, então começa a ficar avermelhado a lesão, né, isso é uma resposta alérgica, e começa a gerar dor, então o animal tem dor, tanto é que você fala o conceito de calor, rubor e dor, né, fica quente, avermelhado e dolorido. E muitas das vezes, dependendo da evolução do processo, pode acontecer inclusive a chamada perda de função, tá? Que aquela região perde a função por conta do processo
inflamatório alergênico que começou ali. E como eu disse há pouco, o animal pode ter também o que se chama de automutilação. Dependendo da gravidade do prurido que esse animal está tendo por conta daquela sarna, né, o animal começa a se mutilar. Ele começa a se morder, ele começa a se coçar. Como eu falei para vocês, em suínos, é muito comum a gente ver a sarna sarcóptica, por exemplo, nas fêmeas, nas porcas, nas matrizes, que ficam presas em gaiolas, né? Então a fêmea que está lá presa na gaiola, ela começa a ter a manifestação de sarna, e quem já entrou numa granja sabe muito bem disso, né? Você tem lá um setor, né, um ambiente em que é chamado de reprodução, em que nós temos lá várias fêmeas colocadas uma do lado da outra, em gaiola, né? E olha só, estando uma do lado da outra, a chance de uma fêmea contaminada transmitir para uma fêmea sadia é muito grande, que elas estão em contato muito próximo ali. Estão em gaiolas separadas, né? Cada uma no seu ambiente, mas é uma em contato com a outra. Tá? Então a chance de um animal transmitir a doença para o outro ali é muito grande. E chama a atenção que muitas das vezes a porca, quando está com sarna, você nota ela começa a se esfregar nas gaiolas, né, para se coçar. E aí você vê muitas fêmeas machucadas, né, com lesões de mutilação por conta da presença desse ácaro. Em humanos, olha só, aqui tem algumas ilustrações que chamam a atenção, na região das mãos, tá? Aqui na região das nádegas, né, do bumbum aqui de uma criança, tá? E na região da palma da mão aqui também. Observe o seguinte, o que a gente poderia falar em relação a essas lesões? Aqui, né? Por que será que essa lesão começou aqui nas nádegas, né, dessa criança aqui? Isso aqui, pessoal, muito provavelmente, já que nós estamos falando de um parasita que fica na superfície da pele, aqui certamente a gente estaria falando de uma pessoa que tem más condições higiênicas, né, condições higiênicas não adequadas, e muito provavelmente, se a gente pudesse chutar aqui, eu poderia dizer que esse ácaro veio das roupas íntimas, né? Talvez aqui, né, não sei se é um menino ou uma menina, mas da calcinha, da cueca, né, ou do short, né, das roupas, né, das vestimentas dessa pessoa. Então poderia ter vindo por meio da roupa, né? A roupa contaminada leva o ácaro para o indivíduo. E aqui, de novo, nas mãos, nas regiões de extremidades, né? Possivelmente aqui essa pessoa manipulou ou um animal contaminado com a sarna ou um ambiente contaminado com a sarna, né? E aí, certamente, por conta desse contato, né, esse ácaro iniciou a sua manifestação nessas regiões de extremidade aqui. E as lesões em humanos, cintura, cotovelos, dedos, punhos, axilas, nádegas e genital, tá? Mas seguindo aquele raciocínio que eu falei para vocês, sempre das extremidades. Qual que é o diagnóstico clínico? Como é que a gente diagnostica a ocorrência dessa doença em um animal? Como é que a gente diagnostica a ocorrência dessa doença em um humano? Primeiro, como eu disse a vocês, acometendo bordas, né? Isso aqui nós estamos falando aqui pensando nos animais de uma forma geral, tá? Bordas das orelhas, né? Extremidades das patas, extremidades das mãos, dos cotovelos, né? Regiões de extremidades do corpo, tá? É comum, por exemplo, né? Vamos voltar ao exemplo do cachorro, né? Quando você tem uma cadela, uma cachorra com sarna e ela, por exemplo, pare, os filhotinhos dela, é comum você ver a manifestação clínica de sarna dos filhotinhos nas regiões em que eles entram em contato com a mãe. Então o filhotinho, né, recém-parido da cadela lá, ele começa a manifestar sarna na pontinha do nariz, na pontinha das patas, né, porque são as regiões em que ele entra em contato com a mãe para mamar. Então você nota lá na ponta do focinho dele, na face dele, nas orelhinhas dele, a manifestação da sarna. E claro, se você não tratar, essa sarna vai evoluir para todo o corpo do animal. Outra coisa que você utiliza para diagnóstico dessa doença é o que eu falei para vocês, é ser extremamente pruriginosa, então quer dizer, coça muito, e é extremamente contagiosa. Vou falar aqui mais uma vez, né? Às vezes você chega numa granja, e aí numa granja de suínos, e o proprietário vai falar, nossa, eu estou com muitos animais com sarna. Aí você fala, poxa, mas por que muitos? É porque é uma doença contagiosa, ela se dissemina de forma muito rápida. Ah, minha cadela pariu e ela está com sarna. Aí você nota, passa uma semana, 2 semanas, todos os filhotinhos também estão com sarna. Peraí, contagiosa, né? A fêmea positiva transmitiu essa doença para os seus filhotes. Então, uma característica peculiar da sarna sarcóptica. Como que a gente pode confirmar isso? Por exames laboratoriais. Está escrito aqui, ó,
exame parasitológico de pele, tá? Esse exame parasitológico de pele nada mais é do que um exame que é feito nas clínicas veterinárias, em que a gente faz uma raspagem da pele. Então você pega o animal parasitado, suspeito de sarna, você pega a lâmina do bisturi e raspa a pele desse animal e leva esse tecido raspado lá para uma lupa, tá? E na lupa você consegue visualizar a presença do ácaro. Vamos fazer um entendimento aqui. Bom, se eu estou raspando a pele do animal, e esse ácaro, eu acabei de falar para vocês que ele fica na superfície da pele, há uma chance muito grande de que quando eu esteja raspando a pele do animal, eu esteja colhendo alguns ácaros que estão ali na superfície da pele do animal. E quando eu levo isso lá para a lupa, lá no laboratório, eu consigo enxergar esse ácaro, né, como nessas fotos anteriores que eu mostrei para vocês, eu vejo o ácaro se movimentando. Aí a pessoa que trabalha lá no laboratório, ela vai dar um laudo, né? Ó, positivo para o ácaro. Se é positivo para o ácaro, é o diagnóstico confirmatório da presença da sarna. E a resposta ao tratamento. Vamos falar um pouquinho de tratamento aqui. Ó. Como que se trata a sarna sarcóptica? Vamos entender o seguinte, né? Partindo do princípio que está claro para todos nós, que esse ácaro fica na superfície da pele. Bom, se ele fica na superfície da pele, e quando a gente está falando de animais de uma forma geral, os banhos semanais com soluções acaricidas, tá? Não preocupem-se com os nomes dos princípios químicos aqui não, mas como é um ácaro que fica na superfície da pele, dar banho semanalmente naquele animal funciona muito bem, de forma muito eficiente para controlar um ácaro. Já que o ácaro está na superfície da pele, o banho vai funcionar muito bem. E existem vários produtos, tá, no mercado para isso. Benzoato de Bézier, Amitraz, vários produtos comerciais, solução em que você pode dar banho no animal. E eu posso também, se eu não quiser dar banho, eu posso aplicar produtos acaricidas. Tá? A ivermectina, a selamectina, né, são outros produtos acaricidas que não são solução, né, que eu não diluo ele em água para aplicar no animal, e sim aplico no animal, seja por via injetável, seja por via oral, seja por via puron, né, e aí ele funciona muito bem também para o ácaro. Mas, como é um ácaro que se dissemina muito para o ambiente, eu preciso pensar também no quê? Na limpeza do ambiente. De novo, pessoal, é um ácaro que está na superfície da pele do animal, então ele contamina muito o ambiente. A porca que se esfrega na gaiola, ela deixa os ácaros na gaiola. Então a outra porca que entrar em contato, ela pode entrar em contato com aquele ácaro. A cachorrinha que você tem lá na sua casa, ela está com ácaro, a casinha dela, a caminha em que ela dorme, o ambiente em que ela mais vive, né, certamente também se contamina. Então, se você tratar a sua cachorra com sarna, o seu cachorro com sarna, pense que será interessante também você tratar o ambiente, né, limpar o ambiente em que esse animal está, porque o ácaro pode estar ali presente. Vale a pena também pensar no isolamento dos animais afetados, já que é uma doença extremamente infecciosa, tá? Transmissível, desculpa, né? Então, se eu tenho um animal positivo, se eu tenho uma porca positiva lá na minha granja, eu identifiquei, se eu tiver condições de isolá-la para que ela não transmita, isolá-la para que ela seja tratada, né? Isso vai diminuir a chance dessa doença ser transmitida para outros animais. Então, vale a pena. O uso de corticoides. O que eu quero dizer para vocês aqui? Pessoal, corticoide é um anti-inflamatório. Tá? Alguém aqui já deve ter tomado corticoide. Estava com uma inflamação muito grande, por exemplo, na garganta, uma inflamação muito grande, talvez em alguma articulação, no joelho, ombro, né? Aí, às vezes, o médico lá recomenda um corticoide. O que o corticoide é? Ele é um anti-inflamatório. Nós vamos falar isso lá em fisiologia, tá? Não fiquem ansiosos por isso não. Mas, inicialmente, a resposta inflamatória é uma resposta de defesa do nosso organismo. É algo que a gente precisa entender que é importante, né? Se é uma resposta de defesa, significa dizer que o seu organismo está lutando contra um agente agressor. Mas essa luta ela pode ser exagerada demais, né? E te colocar numa situação desagradável. Por conta disso, a gente pode fazer uso de medicamentos corticoides, que são anti-inflamatórios. Então, peraí, o meu organismo está tendo uma resposta inflamatória, que é importante, e eu estou tomando um medicamento que é anti-inflamatório. Então, o que vai acontecer? Qual que é o efeito desse medicamento? Ele vai diminuir o processo inflamatório do seu organismo. Se ele diminui o processo inflamatório do seu organismo, por exemplo, se a sua garganta está doendo demais, ela vai doer menos, porque diminui o processo inflamatório. Tá?
Só que a gente tem que entender que o corticoide, ele diminui o processo inflamatório, mas ele não combate o agente agressor. O que eu estou dizendo? Se eu tenho lá minha cachorra que está coçando demais, que está com muita irritação por conta da presença da sarna, e eu uso um anti-inflamatório nela, eu uso um corticoide nessa cachorra, eu garanto para vocês que ela vai se sentir melhor, coçando menos, porque o processo inflamatório vai diminuir. Mas eu garanto para vocês também que esse medicamento anti-inflamatório, o objetivo dele não é matar o ácaro. Não é, o ácaro vai continuar ali. Então eu preciso usar de outras ferramentas para eliminar aquele ácaro. Aí sim usar os medicamentos que estão aqui em cima, que eu falei para vocês, os banhos semanais ou a aplicação de produtos acaricidas. E dependendo do caso, como nós dissemos agora há pouco, às vezes a evolução da doença é tão severa que essa sarna ela evolui também para uma contaminação secundária por bactérias. E aí você vai ter que usar nesse animal também antibióticos. Então você tem lá um cachorro com sarna, você vai ter que utilizar produtos antiparasitários naquele cachorro, para acabar com o ácaro, acabar com a sarna, e além disso, um antibiótico. Tá? Um antibiótico para atuar na pele desse animal, para eliminar as bactérias que eventualmente estejam ali também como contaminantes secundários. Tá ok? Pessoal, rapidinho passando, então nós tivemos aqui um entendimento sobre a sarna sarcóptica. Gravem isso. Tá? Na sequência, a gente já começa a falar desse outro ácaro. Olha a diferença desse outro ácaro, morfologicamente dizendo, né, com o ácaro anterior que nós falamos da sarna sarcóptica, né, o Sarcoptes scabiei. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a sarna demodécica. Tá? Olha a diferença morfológica desse ácaro quando comparado ao que nós acabamos de ver. Vamos passando aqui. Ó. Quem que nós estamos estudando? Né? A família Demodicidae. Tá? O gênero Demodex, nós vamos estudar o gênero Demodex, que é formado por várias espécies de ácaro. Olha o que está escrito aqui, ó. Demodex folliculorum, Demodex bovis, Demodex canis, Demodex phylloides e Demodex capra. São várias espécies do gênero Demodex que causam a doença chamada demodicose, ou também chamada sarna demodécica. A sarna demodécica a gente pode encontrá-la, por exemplo, no homem, a gente pode encontrá-la, por exemplo, no bovino, no cão, tá? Na capra. E o que significa dizer? Diferente dos ácaros anteriores, né, do ácaro anterior, o ciclo biológico desse ácaro, que nós vamos falar aqui agora em cima dessa ilustração, ele tem algumas características diferentes da que nós vimos anteriormente. Tá? Vamos começar por aqui, pela fase adulta. Vocês estão vendo aqui, ó, a fase adulta desse ácaro, diferente do que eu falei da sarna sarcóptica, que fica no tecido epitelial, tá? Bem na superfície da pele. Essa aqui, esse ácaro aqui, ele fica mais profundo. Então gravem isso, é a primeira informação diferente aqui, ó. Esse ácaro ele fica mais profundo à pele do animal. Tanto é que a gente fala que ele fica próximo às glândulas sebáceas do animal. Então é mais profundo. Tá? E é lá nessa região, eu vou mostrar uma ilustração mais adiante aqui, e é lá nessa região das glândulas sebáceas, né, na glândula que é a base do pelo do animal, em que esse ácaro coloca ali os seus ovos. Ali ele faz a oviposição, claro, depois de uma reprodução sexuada, né? Então nós temos o ácaro macho e o ácaro fêmea que se reproduzem de forma sexuada, lá na base, né, dessas glândulas sebáceas, e aí ele faz a oviposição. Olha aqui, a mesma coisa. Dos ovos eclodem as larvas, estão lá nas glândulas sebáceas. As larvas crescem, se desenvolvem, se alimentam daquele tecido ali também que está, aquele tecido sebáceo, aquelas células que são destruídas. Tá? Essas larvas crescem e depois se transformam em ninfas, ali naquela região das glândulas sebáceas. Tá certo? E depois essas ninfas crescem, se desenvolvem, se alimentam também sobre o corpo do animal e depois se transformam em adultos. Tá? Adultos machos e adultos fêmeas, que vão continuar se reproduzindo por ali, fazendo a reprodução do tipo sexuada e dando continuidade ao ciclo. Bom, o que a gente pode notar aqui de semelhante e de diferente em relação ao ácaro que nós acabamos de ver
que é o acro da sarna sarcóptica. Então vou fazer o comparativo aqui entre sarna sarcóptica e sarna demodésica. Sarna sarcóptica, o acro fica na superfície da pele. Sarna demodésica, o acro fica mais aprofundado a pele. Tá? Vou mostrar uma próxima ilustração aqui, fica lá na glândula sebácea. De semelhança, ambos são monoxenos. Ambos completam o seu ciclo biológico no corpo de um hospedeiro. Segundo, o acro da sarna sarcóptica ele é extremamente transmissível, como eu disse, porque ele está na superfície da pele. O contato de um animal doente com um animal sadio favorece a disseminação da doença. O ácaro da sarna demodésica, pessoal, ele não é transmissível. Por quê? Porque ele está profundo na pele do animal. Tá? Se ele está profundo, o contato de um animal doente com um animal sadio não vai favorecer a disseminação dessa doença. Tá? E aí vocês vão entender que, diferente da sarna sarcóptica, a sarna demodésica ela está ligada a fatores hereditários e de imunidade. Gravem isso. O que eu quero dizer? Não sei se algum de vocês aqui já tiveram ou tem contato com animais com pedigree. Vamos supor, vou comprar um cachorro vindo de um canil. Quando eu compro esse cachorro vindo de um canil que tem pedigree, né, é muito comum lá no documento desse animal vir lá, o animal está testado para a sarna demodésica. Esse animal é negativo para a sarna demodésica. Por que o canil vende isso? Porque o canil sabe que essa sarna é uma sarna que está ligada a fatores hereditários. Então significa dizer que é muito provável que se a cadela, mãe daquele cachorro que você comprou, for positiva para a sarna demodésica, é possível que algum dia na vida do seu cachorro recém-comprado, ele venha manifestar essa doença. Tá claro? Por conta dessa característica da hereditariedade. O pai e a mãe pode ter, é bem provável que o filho também venha a ter, porque ele tem um fator predisponente que é a característica da hereditariedade. Ou por outro lado, o que é mais grave ainda, às vezes você vai comprar um animal para utilizá-lo como reprodutor. Né? Eu vou comprar uma cadela do canil tal, para começar a criá-la aqui em casa e quero vender os filhotes dela. Já pensou se você comprar essa cadela, ela for positiva para a sarna demodésica, e quando você for começar a vender os filhotes, os cães, né, os filhotinhos nascidos, você vai começar a ver os seus clientes falando, você me vendeu um cachorro que é positivo para a sarna demodésica. Então você vai perder clientela por isso, né? Você vai sujar o seu nome comercial por conta dessa situação, por conta dessa característica dessa doença ligada à hereditariedade. Primeiro ponto. E o segundo ponto, como eu acabei de dizer, características também ligadas à imunidade. Então é muito comum você ver um animal quando tem episódios de queda de imunidade ao longo da sua vida, em que vem a manifestação da doença. Olha que interessante isso, né? É claro que esse animal ele já tinha o fator genético favorecendo, mas uma vez que já tendo o fator genético favorecendo, né, dando condições para ele ter a sarna, além disso, uma queda de imunidade propicia também o aparecimento disso. Que eu vou tentar usar um exemplo aqui para facilitar. É comum você ver, por exemplo, algumas cadelas que vão lá parir ou que vão desenvolver um processo gestacional, é mais comum durante a aparição, né? A gente fala que o ato de parir, né, logo a ocorrência do parto, por conta de várias alterações fisiológicas que acontecem ali, é comum você ver uma queda de imunidade no animal, uma queda de imunidade na cadela. Tá? E aí logo depois do parto, a cadela, que nunca teve manifestação nenhuma ao longo da vida dela de sarna demodésica, começa a manifestar. Aí você começa a ver algumas lesões de pele nesse animal. Né? Aí você fala, poxa, que engraçado, né? Por que isso aconteceu? Associado a uma queda de imunidade. Ou às vezes a cadela, ou às vezes o cachorro adoece por qualquer algum motivo. Né? Às vezes o animal está lá debilitado, está lá fraco, está com uma doença metabólica, está com alguma infecção, alguma coisa assim. Aí essa queda de imunidade também favorece ao aparecimento da sarna demodésica. Então, dois pontos importantes, que eu acabei de dizer. Essa sarna demodésica está associada a fatores hereditários, então pai e mãe transmitem para os filhos, e também está ligada a fatores imunológicos. Tá? Então, quando há queda de imunidade, a chance dessa doença vir a aparecer é maior. E, para finalizar, diferente da sarna sarcóptica, pessoal, essa sarna não causa coceira. O animal não tem prurido. Tá? A sarna sarcóptica, você nota o animal se coçando muito. Essa sarna, a sarna demodésica, você não nota o animal se coçando.
tá? Justamente porque esse acro está mais profundo a pele do animal e a movimentação dele não é tão lesiva, assim, não lesa tanto os tecidos, tá claro? Aqui algumas ilustrações mostrando a conformação morfológica do ovo, da larva, da ninfa e do adulto, né, que ficam no tecido epitelial. E aqui a ilustração que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, né? Observem aqui que é uma forma esquemática, né, de representar a pele dos animais. Então vocês estão vendo aqui nessa porção superior aqui o tecido epitelial, a pele, né? Aqui o meio ambiente, né, acima da pele do animal, o tecido epitelial, tá? E aqui, ó, olha a estrutura, né? Essa primeira foto A aqui, né? Mostra pra gente os pelos, vocês estão vendo aqui, ó, são 3 pelos, e aqui a glândula sebácea. O que essa glândula sebácea faz? Ela produz o sebo que vai dar esse brilho, né, a nutrição ao pelo do animal. Observem que esse ácaro, então vocês estão vendo aqui na foto B, todos esses pontinhos aqui são os ácaros, né, são os demódex. Eles penetrando essa região da base do pelo, da glândula, né, do folículo piloso. O que é o folículo piloso? É onde o pelo nasce. E a glândula sebácea, que nutre o pelo. Então vocês notem aqui, essa glândula sendo destruída pela presença desse ácaro. Vocês estão vendo aqui é uma evolução, A para B, B para C e C para D. Então a gente começa a ver aqui uma destruição do folículo piloso, tá certo? Observe que como é uma glândula sebácea e o folículo piloso, começa aqui a se formar acúmulos de sebo, a gordura do pelo, a gordura da pele começa a se acumular aqui, tá? E outra característica primordial, pessoal, em relação a essa doença. Quem já viu um cachorro com sarna demodécica, quem já viu um cachorro com sarna sarcóptica, é comum a gente notar, por exemplo, algumas falas, né? Vou dizer uma aqui, ó. Um animal com sarna demodécica, é comum quando você está lá, por exemplo, numa clínica veterinária e chega um proprietário trazendo um cachorro com sarna demodécica, ele fala o seguinte: nossa, meu cachorro começou a manifestar essa ferida, né, essa lesão na pele aqui, e o cachorro começou a feder. O cachorro está fedendo, está com mau cheiro. E um mau cheiro de gordura. O mau cheiro de gordura vencida, né, de ranço. Olha que informação valiosa. Essa gordura vencida, esse ranço, nada mais é do que isso aqui que nós estamos vendo. Como esse ácaro é um ácaro que lesa a glândula sebácea, que produz sebo, que produz gordura, né? Essa gordura ela se rancifica, ela perde, né? E dá essa característica do mau cheiro ao animal. Então olha que peculiar, né? O animal com sarna sarcóptica coça muito, o animal com sarna demodécica não coça. O animal com sarna sarcóptica, eu esqueci de falar isso lá atrás, por conta dessa coceira, o animal fica, né, e nós falamos lá, há um avermelhamento da pele. Tanto é que lá na sarna sarcóptica, muita gente fala sarna vermelha, sarna sarcóptica, porque o animal coça muito, gera uma irritação. Aqui na sarna demodécica, muita gente chama de sarna negra. Por que sarna negra? Justamente por conta dessa cicatrização que acontece aqui, já que não coça, já que não gera um processo inflamatório, né, vamos dizer assim, tão intenso como o da sarna sarcóptica, começa a haver aqui um processo de cicatrização e a pele começa a escurecer. Bom, em relação ao desenvolvimento e evolução da doença, início ao redor dos olhos e cabeça, então a gente vê algumas regiões do corpo, né, manifestando a ocorrência dessas lesões. Localiza-se profundamente na derme, tá? Nós falamos isso aqui agora, o ácaro ele fica mais profundo ao tecido, né, a pele do animal, ligados à imunossupressão hereditária. Lembra que eu falei, tá? Imunossupressão hereditária, então ligada a fatores hereditários e fatores imunológicos. Aqui uma foto de microscopia, né, mostrando pra gente aqui a pele do animal, tá certo? Mostrando aqui um pelo, vocês estão vendo aqui o pelo maior, e 3 ácaros aqui, ó, 3 ácaros, né? Caminhando, né, indo em direção à base do folículo piloso, né, a base, a raiz desse pelo aí. E aqui um cachorrinho, né, a ilustração não ajuda muito, mas um cachorrinho mostrando para nós a sarna demodécica. O que normalmente a gente vê no animal? Apesar da foto aqui não ajudar muito, tá? Mas são lesões às vezes disseminadas, a gente está vendo aqui, né, lesões, né? Se eu falasse para vocês somente lesões nas patas, aí você fala, poxa, extremidades do corpo, é possível que seja a sarna sarcóptica, né? Mas além disso, quando você
manipula o animal, quando você conversa com o proprietário, quando você entende a lesão, você vai ver que esse cachorro está com lesão nas patas, mas não está se coçando. Opa, né? A lesão não é tão avermelhada assim, não dá para ver que... A gente começa a ver lesões em outras partes do corpo do animal. Não sei se vocês estão notando aqui próximo à cauda desse animal, algumas lesões de pele aqui também, tá? E algumas lesões disseminadas aqui na orelha, na face, né? Então são informações que a gente precisa colher. Isso é chamado de anamnese, né? Em que você entrevista o proprietário vai te contar como está sendo a evolução dessa doença, né? Ele vai te falar, ó, esse cachorro aqui mora sozinho, não tem contato com outro animal. Poxa, essa informação é importante. Ó, esse cachorro aqui divide a casinha dele com outros cachorros. Ó, pode ser que seja uma doença infecciosa. Ó, esse cachorro aí é filho de uma cachorra que um dia também teve uma lesão semelhante a essa. Então, poxa, uma informação importante. Pode ser que esteja ligada a fatores hereditários, tá? E aqui, pessoal, de forma mais resumida, né, olha a característica dessa lesão. Uma lesão disseminada na face do animal, tá? E aqui, apesar da pelagem do animal ser uma pelagem escura, né, mas a gente nota aqui que começa a haver aqui um escurecimento da pele do animal. Característica típica de um animal com sarna demodésica. Vou usar um exemplo aqui, né? Tive contato recentemente com um parente, né, ele tinha resgatado da rua uma cachorra, uma cadela. Essa cachorra tinha acabado de parir, tá? Ele resgatou da rua, colocou para dentro da casa dele, conseguiu doar os filhotinhos todos e ficou com a cadela dentro de casa. E passou um pouquinho, a cachorra começou a manifestar lesões de pele, né? E exatamente nesse comportamento que eu falei para vocês, tá? A lesão começou a evoluir, a cachorra não se coçava, a cachorra ficou com um mau cheiro, né? Estava fedendo, um cheiro repugnante, um cheiro de gordura, né? E aí ele começou a dar banhos com soluções acaricidas. E ele notou que não funcionava, né? Ele dava banhos semanais e não funcionava. Qual que é a explicação mais razoável para isso, né? Por mais que a gente tenha depois chegado a um diagnóstico, mas vamos supor que não tenhamos, né? É que era sarna sarcóptica, né? O banho com solução acaricida na sarna, desculpa pessoal, falei errado, muito provavelmente que era a sarna demodésica, tá? O banho com soluções acaricidas em um animal com sarna demodésica, ele tende a ter um efeito diminuído, um efeito não tão bom como o uso de medicamentos sistêmicos. O que é isso? Ou você dá esse medicamento por via oral no animal, ou via injetável no animal, ou até mesmo espot-on, porque aí sim o organismo absorve e vai atuar lá naqueles ácaros que estão no folículo piloso do animal. Claro? Está escrito aqui, ó, controle, tá? Que nós estamos falando. O que é interessante para controlar essa doença? Necessário tratamento repetido devido à localização profunda dos ácaros. Então a gente tem que entender aqui que muitas das vezes você vai ter que repetir a aplicação desse medicamento injetável, repetir a aplicação desse medicamento oral, tá? Às vezes 3, 4 vezes, né? Porque o ácaro está bem profundo, né? E lembrando que o banho, não estou falando para que vocês não façam um banho, pode até fazer, tá? Mas o banho ele não vai ser tão eficiente assim por conta da localização. Nós temos aqui algumas evoluções da doença, né, da forma escamosa e da forma pustular. Não se preocupem com esses nomes aqui, mas são duas manifestações diferentes da sarna demodésica, que às vezes forma-se crostas, né, escamas na pele do animal, ou às vezes forma-se pus, tá? Essa forma pustular é aquela que eu falei para vocês, ela é mais generalizada, ela se dissipa por todo o corpo do animal e ela é mais grave. Tá? Ela é bem mais grave, ela é bem mais complicada de ser tratada no animal. E os medicamentos que são utilizados, lembrando que a gente vai ter uma aula mais ao final do curso, né, dos principais produtos antiparasitários, mas para não perder a oportunidade aqui, medicamentos organofosforados são antiparasitários muito bons. O Amitraz, né, o Amitracid que está no mercado, o Amitraz que é um produto comercial que está no mercado e funciona muito bem para os ácaros de uma forma geral. E a ivermectina, né, que é um produto aí da família das avermectinas, que também tem um efeito muito bom para o controle desses parasitas. E olha só, para finalizar, né, olha essa ilustração aqui, que interessante. Né? O que a gente nota muito comumente no animal com sarna demodésica, né, é uma lesão generalizada. É uma lesão, você nota em toda a face do animal.
Diferente da sarna sarcóptica, que normalmente você vai ver nas extremidades, na pontinha, né, do nariz, na pontinha dos lábios, né, na proximidade dos lábios. Né? É claro que ela vai evoluindo, ela vai crescendo, né? Mas até que isso aconteça, a sarna sarcóptica difere bastante da sarna demodésica por conta desses comportamentos. Chama a atenção que esse cachorro aqui muito provavelmente não tem coceira, tá? Não tem lesão pruriginosa. Muito provavelmente esse cachorro, se a gente conseguir buscar o histórico dele, a gente vai encontrar a mãe dele com manifestações para essa doença, ou o pai dele com manifestações para essa doença. A gente vai encontrar no histórico desse cachorro aqui, muito provavelmente, um episódio de queda de imunidade. Esse cachorro começou a ter uma diarreia, esse cachorro começou a ter uma infecção urinária, aí caiu a imunidade e logo depois disso começou a ter essa manifestação de pedra. Então é algo bastante sugestivo. Ok? Pessoal, nós encerramos aqui o conteúdo relativo às sarnas, tá? E eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção ao que foi dito. Tá ok? Obrigado e até a próxima.